Graças a Deus, meus amados irmãos, muito bom dia a todos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida nessa quinta-feira. Estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês mais um do nosso café diário. Olha que lugar bacana que nós estamos mais uma vez. Talvez você se pergunte assim, de novo esse lugar? De novo esse lugar, irmãos. Eu vou compartilhar com vocês um pouco do que está acontecendo nessas semanas aí na minha vida, né? Mas tudo tem sido um propósito de Deus. Meus irmãos, livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia Sagrada vai nos contar o momento exato em que Deus ele vai cumprir uma promessa que ele faz para o seu povo. Que promessa era essa? O povo de Israel, as 12 tribos haviam se dividido entre Reino Norte e Reino Sul. E no Reino Norte ficou 10 tribos e no Reino Sul ficou 2 tribos. O Reino do Norte caiu nas mãos dos seus inimigos depois de muito período de desobediência a Deus. Então, Deus avisou e o povo não se atentou. Com o Reino do Sul, Deus também avisou, mas o povo também não quis ouvir. E o que aconteceu? O povo também caiu na mão dos inimigos chamado Babilônia. Só que Deus fez uma promessa para esse povo, dizendo para eles que os retornariam para suas terras. E Deus cumpriu. Só que no tempo em que o povo do Reino do Sul caiu, havia o templo de Salomão. Se você já ouviu, né, sobre esse templo, era um templo gigantesco de muito ouro, muita prata, né? Era um local que Deus manifestava a sua glória. E a Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, quando entra naquela terra, destrói aquela terra, ou destrói aquele templo, destrói a terra também, né? E Deus faz uma promessa que o povo dele passaria por um período de dificuldade, mas Deus haveria de restituir tudo aquilo que um dia foi deles. Passados-se 70 anos, Deus resolve cumprir essa promessa e tira aquele povo da escravidão da Babilônia. Deus traz de volta aquele povo para dentro de Jerusalém, faz com que o povo reconstrua a cidade. Dá trabalho, mas é assim que acontece. Se nós queremos ver o processo de restauração de Deus na nossa vida, precisamos estar disposto a pagar o preço e a acatar aquilo que foi quebrado. Muitas das vezes a nossa vida estará quebrada em algumas áreas por causa que nós não ouvimos o conselho de Deus. Todas as vezes que alguém não ouve o conselho de Deus para vigiar, para tomar cuidado, nós iremos colher frutos negativos da consequência de nós não ouvirmos o conselho de Deus. Israel agora está colhendo o resultado da desobediência, mas Deus continuava com aquele povo. E a Bíblia diz que agora Deus manda com que ele reconstrua o templo, só que o povo fica extremamente desapontado, porque quando ele reconstrói o templo não tinha a grandeza e o poder e a riqueza do templo de Salomão. Era um barraco pequeno, simples, que os que eram velhos, que quando foram para a Babilônia escravo eram criança, depois de 70 anos já eram homens avançados de idade, que viram a glória que foi o primeiro templo construído por Salomão, olharam e disseram, isso aí não é o templo de Deus, não pode ser. E eles choraram e desprezaram. Só que eu aprendo uma coisa muito importante, irmãos. Não importa o tamanho do ambiente que eu estou, não importa o tamanho do local que eu estou, o que importa é se Deus está comigo. E muitas das vezes nós queremos estar em evidência, queremos ser reconhecido, queremos ser aplaudido, queremos estar onde as pessoas aplaudem, ver, mas muitas das vezes nem sempre o local que nós queremos chegar é o local que Deus quer que nós estejamos. Muitas das vezes Deus quer nos honrar em lugares simples, em lugares desprezados. Por que eu estou falando isso para você baseado nesse texto? O texto fala a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deixa eu contar algo muito rápido para você, porque eu estou com pressa também, quero ir embora para casa, estou bem longe da minha casa, mas eu não poderia deixar de compartilhar isso com você.
Esse é o nosso café diário de hoje, de quinta-feira, que está sendo gravado na terça-feira. Em 2017, meus amados irmãos, eu entrei em uma empresa que foi uma bênção na minha vida. Através dessa empresa que Deus abriu essas portas para mim, eu conquistei a minha casa, eu tive carro, pude fazer a viagem que eu não pude fazer na época que eu me casei. Eu pude usufruir de muitas coisas que Deus me permitiu naquele local. Só que, passados-se 5 anos, quase 6 anos, a empresa perdeu o contrato. A profissão que eu tinha não tinha onde me realocar. O que aconteceu? Me mandaram embora. Me pagaram tudo certinho, recebi meu dinheirinho tudo certinho e falaram para mim o seguinte: olha, depois de 6 meses você pode tentar novamente voltar para a empresa. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Até porque minha carteira, né, de trabalho tinha funções boas, o currículo era bom, tinha vários cursos. Eu falei, pô, eu não vou ter dificuldade de arrumar emprego, vai ser tranquilo. Então, quando deu 3 meses do meu auxílio-desemprego, eu comecei a mandar, né, currículos para a área novamente que eu atualmente trabalho. Só que o que aconteceu? Tive muita dificuldade, irmãos, para poder conseguir voltar para a área. Muita dificuldade. Passou-se o período dos 6 meses e ninguém me chamava. Nem a empresa que eu saí me chamava mais. E aí eu comecei a ter que aceitar as vagas de menor salário. Tive que aceitar uma vaga de menor salário e fui parar em um condomínio, uma empresa pequena. E eu lembro, irmãos, que no primeiro dia, um colega que sempre assiste os vídeos, o áudio aqui do canal do Café Diário, ele vai perceber. No primeiro dia que eu cheguei nessa empresa, eles me colocaram numa guaritinha pequenininha lá e eu fechei aquela porta, irmãos. E eu chorei naquele dia. Chorei porque o salário que eu estaria recebendo era muito inferior do que eu estava recebendo na empresa que eu tinha saído. E eu fiquei muito triste com aquilo, chorei, falei com Deus. E Deus me fez descansar e lembrar: eu sempre estive com você. Não vai ser agora que vai ser diferente, que eu vou te abandonar. E eu descansei, irmãos, e eu fiquei quase 2 anos naquela empresa pequena ali. Tive o prazer de conhecer o amigo que vai estar ouvindo essa mensagem aí. Foi um grande amigo, é um grande amigo até hoje, né? Por mais que nós não tenhamos tanto contato próximo, né? Mas nós nos falamos basicamente quase todo dia. É um grande amigo, um grande colega. E o que acontece, meus amados irmãos, eu tinha recebido a carta para tirar férias e Deus resolveu me abençoar com a glória da segunda casa. É isso mesmo. O texto de Ageu 2:9 fala sobre a glória da segunda casa. E eu estou falando para você que Deus fez na minha vida a glória da segunda casa. O que aconteceu? Eu fui trabalhar em um prédio na minha área de volta. Trabalhei. E para minha surpresa, irmãos, olha só, eu vou estar mostrando para vocês. Vou virar a câmera aqui. Cadê? Meu Deus, não dá pra mostrar. Deixa eu ver. Cadê? Eu vou tentar... Aqui, ó. Tá aqui. Eu vou botar aqui no chão, ó. Tá vendo aqui? Eu estou saindo agora da empresa que eu saí basicamente há 8 anos, se me falha a memória. Eu saí em 2000... Não. Eu entrei em 2017. Saí em 2022, né? Então, tô voltando agora. Então, 3 anos depois, estou eu aqui retornando. Estou aqui, ó, acabando de sair dela com o uniforme para retornar para ela. Por que você está rindo, Ricardo? Porque Deus vai fazer o mesmo na sua vida, querida. Deus vai te dar dupla honra. Irmãos, eu estou com os olhos cheios de lágrimas, mas não por causa da porta que Deus abriu e me trouxe de volta. Mas sabe por que meus olhos estão cheios de lágrimas nesse momento, emocionado? Porque Deus, Ele sempre cuida daqueles que confiam nele. Deus nunca me deixou faltar nada, nem na minha casa, nada Deus deixou faltar. E eu profetizo sobre a sua vida, irmãos, que você não precisa se preocupar em nada. Se você realmente confia em Deus,
Se você realmente entregou a sua vida ao Senhor, como diz no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso que Deus vai fazer na sua vida, meu amado irmão. Deus vai fazer com que a glória da primeira casa, da segunda casa, seja maior do que a primeira. Aleluia! Deus vai fazer com que aqueles que acreditavam que de alguma forma tinham parado a sua vida, Deus vai mostrar que sempre foi Ele que esteve no controle de tudo. E você deu uma volta inteira só para Ele mostrar que quem controla, quem conduz, quem domina a sua vida é Ele. É Ele que cuida. E hoje eu estou voltando para a empresa da onde eu saí, com dupla honra, porque Deus me honrou da primeira vez. Acharam que tinham me tirado, e para surpresa, eu vou dizer algo aqui, irmão, para surpresa, Deus é tão tremendo que o camarada que na época era o meu coordenador, hoje eu acho que ele é gerente de contrato, se me falha a memória, ele me viu lá no processo. E quando ele me viu no processo, pelo vidro do lado de fora, ele me viu e percebeu quem era, e ele se afastou, saiu fora. Sabe por causa de quê, irmãos? Porque aqueles que acham que pararam a sua vida, verão Deus te dar. O inimigo não aceita que Deus te dê dupla honra aonde ele acha que ele te derrubou. O momento que você está passando, irmão, não é o diabo. O momento de luta que você pode estar enfrentando não é o diabo. É Deus projetando coisas melhores, maiores e extraordinárias para a sua vida. Eu quero encerrar esse café diário dizendo para você, tem uma glória da segunda casa chegando para a sua vida. Eu não sei como é que foi o seu primeiro estágio, mas eu declaro que as coisas de Deus serão maiores na sua vida. Talvez cheguem de maneira simples, como aquele segundo templo. Era simples, os homens desprezaram, mas a palavra de Deus preservou. Porque Deus disse, vocês olham pela aparência porque o templo é simples, mas a glória que eu derramarei nesse templo será maior do que o templo de Salomão, que era ouro, que era coisas preciosas. Não olhe para a aparência da forma que Deus está trabalhando. Olhe para o que Deus vai fazer, porque Deus tem uma glória nova para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até nosso próximo encontro, em nome de Jesus.